Sejam muito bem-vindos a mais um Revisitando comigo, Elias Jó. E é sempre um prazer ter a sua companhia. Aos sábados, né? Esse horário maravilhoso. Já deu para tomar um café, almoçar, ficar de boa, tá relaxando? Tá junto comigo aqui nesse bate-papo maravilhoso. Sempre com convidados maravilhosos e hoje não é diferente. O meu convidado é muito queridão e eu vou ali já bater um papo com ele. Veja bem quem é. Tony Prada, meu irmão, como é que você tá? Muito obrigado, viu, querido, por ter aceitado meu convite aí. Eu que agradeço o convite. Poxa, gente, Tony Prada aqui comigo, olha, isso não é pra qualquer um não, viu? Pra tirar esse homem de casa é muito difícil, gente. E eu consegui. Tem uma moralzinha, né? Eu ando meio velhinho, eu fico Estamos, né? Tony, que prazer imenso ter você aqui. Gente, a gente fala o tempo inteiro de música, esse é um programa musical, obviamente. Mas, além de músicos, compositores, arranjadores, e aí vai, a gente tem um outro lado da música que é algo muito sério, que as pessoas não sabem muito bem como funciona tudo isso, mas existe uma parte muito burocrática, existe a parte que realmente para o show acontecer tem a mão de pessoas muito capacitadas, e uma delas está aqui do meu lado, gente. Esse é o Tony Prada. Olha, eu não vou nem falar muito, eu vou deixar ele falar por si nesse bate-papo que a gente vai seguir aqui. Não deixe de estar com a gente, vocês vão aprender muito sobre esse ramo do show business musical. Não é não, Tony? Como que você tá, meu irmão? Eu tô bem, tô muito bem, graças a Deus. Vivendo um momento bom, né? Porque a gente viveu 2 anos de pandemia. Nossa. Com muita dificuldade para a produção cultural brasileira, não só para a área da música, mas para toda a área da cultura, do entretenimento, do turismo. Ficou paralisada, mas a gente não pode nem reclamar de trabalho agora, né? Quando tá cansado, a gente lembra e aí para de reclamar. Exatamente. Hoje é um dia desse, por exemplo, para mim. Mas graças a Deus a gente está aqui fazendo acontecer. Bom, gente, pelo pouco que vocês viram ele falando aí, desse ramo da cultura, de tudo mais, vocês já imaginam quem é. O Tony, você esteve envolvidaço e ainda é um cara muito envolvido nas questões do show, né, das questões culturais, sim, né? Como que funciona esse mercado? Para quem não conhece tanto assim, acha que o show... Apareci no show, foi bom, que legal. Na verdade, a minha formação é administração, sou formado em administração e durante já há quase 30 anos, mesmo antes de fazer administração, eu dedicava boa parte do meu tempo a pensar gestão, administração. O Brasil ainda, infelizmente, é um país, principalmente na área da música, tem uma dificuldade de pensar administração, gestão. Como Deus não me deu os dons que deu para o Jó, ele levou tudo. Então, eu não sou nenhum instrumentista, nenhum músico, e amo música, amo arte. Eu resolvi colaborar com ela naquilo que eu sei fazer um pouquinho melhor, que é administração, gestão, tanto de projetos como de carreiras artísticas. Já trabalhei em gestão de vários artistas, gestão de carreira. Hoje eu faço gestão de alguns, faço gestão da Tula Mello, que é uma cantora, para quem não conhece, de outras regiões do Brasil, uma cantora paulistana de soul e R&B. Muito bom. Tem mais de 30 anos de carreira. Faço também da Isabel Filardes. Ela já mais conhecida no Brasil como atriz e cantora também. Ela começou nas Sublimes, né? Nas Sublimes, e hoje tem carreira solo, além da carreira de atriz. E faço gestão também de projetos culturais. A gente já teve o prazer de trabalhar em vários projetos juntos, né? Eu tenho um projeto que é a rainha do meu coração, que é chamado Afrofuturistic, que é um projeto cujo objetivo é reunir artistas negros de soul, R&B, jazz, música, como disse Sandra de Sá, música preta brasileira. É a gente reunir esse time de pessoas e tentar criar uma cena, um cenário, um movimento que possa dar força para essa musicalidade. Eu sou um gestor que fala um pouco mal dos gêneros musicais populares, embora não trabalhe muito mais, já trabalhei. Hoje eu trabalho com soul, com jazz, com música popular brasileira, que vive um momento difícil do ponto de vista de mercado.
Mas eu sou daqueles que não fico falando mal do sertanejo, falando mal. Eu acho que a gente tem coisas a aprender Sem com dúvida eles. nenhuma. Sem Né? dúvida nenhuma. Como é que alguns gêneros musicais conseguiram construir uma estrutura, uma indústria no Brasil similar a alguns gêneros internacionais. Sim, né? sem dúvida. Então temos muito que aprender. E temos que ensinar também, coisas para ensinar. Claro, Mas claro. eu tenho dedicado a vida a isso. O Afrofuturist, que é um pouco uma proposta dessa, ela se divide tanto na área da música, como hoje a gente tem um programa também no YouTube chamado Afrofuturistic TV, e que a gente entrevista gente importante para falar de dinheiro e economia criativa voltado para a população negra. Então, isso é. Temos um outro projeto também chamado Music, que você já atuou. Sim, né? sim, que é um prazer. festival. A gente realizou uma versão em 2022, estamos realizando uma outra versão em 2023. E temos já projetos para 2024 grandes. Então, é um pouco gestão de projetos culturais na área da música e na área do audiovisual. Né? Temos o programa Afrofuturist, que como eu te falei. Sim. Nós fizemos também uma série de documentários contando a história do hip hop em Guarulhos. Eu vi parte disso. Que é Nossa, muito Conexão, legal. a gente entrevistou desde o Sombra, desde o Clean, que é do Recaide, era do Recaide, e vários artistas que criaram essa cena também da cidade de Guarulhos. Então, a gente tem trabalhado um pouco com essas duas áreas. Não, mas é impressionante, até porque parece muito pouco, né? Essas duas áreas, não, já dá muita dor de cabeça, tem muito trabalho e tem que saber o que está fazendo, né, Tony? Porque Sim. não é simples, né? A gente estava falando, você estava falando sobre essa questão desses projetos. Eles são do Afrofuturistic, por exemplo, que ele é um pouco mais segmentado, digamos Sim. assim. Existe uma dificuldade ou o mercado abraça essas questões mais direcionadas, seja da questão racial ou de um estilo X de música? Como que é trabalhar com isso? Eu diria o seguinte, nesse momento, o mercado não assimilou ainda. Eu acho que um pouco por culpa do mercado, um pouco por culpa nossa também. Mas tem bastante recurso ainda. Nesse momento, já tivemos muita dificuldade, a pandemia e até uma visão governamental anterior também criou uma série de dificuldades para a produção cultural brasileira, mas hoje acho que nós estamos vivendo um bom momento. Então, existem recursos públicos que estão encontrando suas melhores formas de fazer gestão. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei Sim. muito importante, que ajudou muito dos produtores culturais e artistas a sobreviverem durante a pandemia. A Lei Paulo Gustavo, que agora está sendo implementada também. Vem aí a Aldir Blanc 2. Então, eu diria que, embora insuficiente, existem recursos, e principalmente recursos públicos. No Brasil, Jó, tem um monte... Você sabe que no Brasil todo mundo resolveu virar especialista em tudo. O faz tudo é uma criação nossa brasileira. Todo mundo resolve falar e é especialista em tudo. Com a invenção da internet, então, cara, Aí piorou. você vê todo mundo falar de tudo, mas tem muita gente que fala bobagem sobre incentivo à cultura. Por exemplo, não tem nenhum país desenvolvido no mundo, nenhum, com uma tradição cultural, como é os Estados Unidos, como são os países europeus. Todos eles têm incentivo fiscal ou incentivo governamental para a cultura, porque não é possível sobreviver com manifestação cultural, em especial aquelas que não são de apelo grande popular, sem o apoio do Estado. Então, assim, vou citar um exemplo para você. Sabe o Robocop? Sim. Teve 1, 2, não lembro se teve 3. Que um deles foi dirigido, inclusive, pelo Zé Padilha, brasileiro, diretor brasileiro, o segundo, se não me engano. E eu vi uma entrevista do Padilha em que ele falava assim, 37% do orçamento de Robocop, que não é nada cult, Pois é. é só tinha recurso estatal americano. E por que os Estados Unidos põem dinheiro no cinema ou na música? Porque é parte da estratégia de hegemonia no mundo dos americanos vender o jeito de ser americano. Sim, justamente. Por exemplo, hoje tem uma nova potência surgindo no mundo, a China.
que vem com muita força, mas você percebe ainda o grande choque cultural que é do mundo com a China. A gente conhece pouco da cultura chinesa, a gente não consome música chinesa. Não está entrando agora um pouco de cinema, de audiovisual, através do streaming, mas a gente conhece pouco dos artistas da cultura chinesa. Já a europeia, os americanos, a Espanha, tem uma produção muito forte e isso é parte de uma estratégia de um país, a identidade de um país. Então, é fundamental. Segundo, que eu acho que é importante dizer também, que não é só a cultura que tem incentivo fiscal. Claro que tem mais de 1.000 incentivos fiscais no Brasil. Tem incentivo fiscal para produzir carro, produzir geladeira, para produzir telefone, tem incentivo fiscal para fazer computador, tem incentivo fiscal no Brasil para tudo. E eu não entendo até hoje por que tem uma plateia hoje na internet que resolveu eleger o artista e a cultura como aquele que não deve receber incentivo de cultura. Eu não consigo entender. E às vezes, tem artista que faz barulho com isso junto. Outro dia, vários amigos meus, artistas, falam assim, mas eu acho que a Lei Rouanet só devia patrocinar artista popular, que não tem condição, que não tem recurso. Aí eu pergunto para essas pessoas, mas me diga uma coisa, quando o governo dá incentivo fiscal para a agricultura, o incentivo só vai para os pequenos produtores, para os sítios, para a agricultura familiar? Não. Tem grandes produtores de agrobusiness no Brasil que recebem apoio do Banco do Brasil, crédito subsidiado, recurso do governo. Sem dúvida. Por que a Daniela Mercury não pode? Pois é. Por que... Então, eu não consigo compreender. Eu consigo até compreender as pessoas terem divergência com o que a Daniela pensa, com o que ela fala, ou com isso. É normal, é natural. Tudo bem. Mas questionar que o Mas é uma coisa... É engraçado isso que você está falando. Você está muito correto mesmo. E é quem entende, tá, gente? Falando, não sou eu, tá? Ele entende realmente do assunto, vive isso, trabalha com isso. Agora, uma pergunta que é muito engraçada, né, Tori? Porque tem o incentivo, tem tudo mais. Para um pequeno, não vou dizer pequeno, mas um músico independente, de pequeno porte, digamos assim, não é nada fácil ele conseguir fazer isso, né? Porque é muito burocrático, né? Isso é uma questão de uma maneira proposital para levar a quem de direito fazer para que ele exista, né? Os escritórios e pessoas responsáveis por isso, ou realmente é uma maneira de desenvolver que não foi pensada de uma maneira prática para o cara pequeno poder ele mesmo? Tem a burocracia. Primeiro assim, a burocracia existe para qualquer coisa que venha do Estado. E não vai deixar de existir. Então, se a gente tirar essa ilusão da cabeça, a gente já começa a criar possibilidades de trabalhar com ela. Então, primeira coisa, burocracia, ela tem duas motivações. Uma é o controle. Sem papel, sem registro, sem documentação, já é uma bandalheira, vai virar uma bandalheira. Então, assim, o cara que é açougueiro, com todo respeito ao açougueiro, vai poder falar, eu sou um artista sem selo e buscar recurso. Então, precisa ter um controle. Sim. Agora, você falou a segunda questão. Toda burocracia no mundo é feita para eliminar alguém. Então, isso é fundamental, é fato, de fato. A burocracia, ela é limitadora. O que eu diria para os pequenos artistas, para os jovens artistas? Eu diria o seguinte: primeira coisa, não ter medo de burocracia. A segunda coisa é a seguinte: a gente precisa criar uma estrutura no meio cultural de ter profissionais que prestam serviço de gestão e de administração para os artistas. Porque a gente entra numa neurose de pegar o músico, o ator, o diretor de cinema, e aí o cara vai fazer curso para aprender a lidar com burocracia. Gente, não vai acontecer. Com raras e honrosas exceções, aquelas pessoas com grande multicapacidade,
Sim, isso acontece. Mas eu considero isso um desperdício, porque ao invés... Você imagina pegar o Seu Jorge, ao invés dele produzir uma canção, ele ficar preenchendo ficha para edital. É uma perda de tempo absurda. No entanto, o que eu acho é que a gente pode criar uma cadeia produtiva. A gente pode ter uma estrutura de escritórios especializados, de administradores especializados que possam prestar serviço. O meu escritório, a minha empresa, por exemplo, faz muito isso. A gente tem artistas, ou artistas que não são nossos, mas que são parceiros, em que a gente estabelece uma parceria e a gente acaba colocando os 12 profissionais que a gente tem lá para cuidar dessa administração e dessa gestão, viabilizando uma série de projetos, né? Recurso tem. Só esse ano tem mais de 3 bi de recursos voltados para a cultura. Pois é. E aí, quem acaba acessando é quem tem mais estrutura e condições para lidar com a administração e com a burocracia. Então, a primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que entender é parar de desprezar a administração. Eu não tenho dinheiro para cuidar da administração. Meu caro, cria uma cooperativa, junta com 10 artistas e paga uma mensalidade mínima para um gestor para cuidar dos 10. Se você pegar 10 artistas e define uma taxa, um valor que eu vou pagar mensal para que alguém produza projetos coletivos para você, você vai gerar, além de gerar trabalho para alguém, você não vai precisar ficar desesperado na frente da tela do computador tentando entender o que quer dizer contrapartida. Nem me fale. Eu conheço grandes amigos, músicos que começaram e falaram, eu vou parar porque é burocrático demais. Eu já nem tento, sabe? Sim. Eu tenho esse problema comigo. Eu sempre brinco com a galera e falo, gente, o meu negócio é o piano, é arranjar, escrever para orquestra, fazer isso, fazer aquilo, beleza. Tem que ser isso. O resto eu não posso me meter a besta, porque eu não estudei para isso, né? E o que eu digo é o seguinte, cada artista, seja a área que você atuar, primeiro dizer o seguinte, arte é um direito de cidadania. Então, não necessariamente você faz arte para ser profissão. Sim. Tem gente que faz arte para viver, para fluir a sua emoção. Agora, se você decidiu fazer arte por profissão, aí, cara, você precisa absorver algumas regras de mercado, de gestão. A primeira coisa que você precisa absorver, né, é que você precisa tratar o teu negócio, seu negócio, que é aquela tua produção cultural, como qualquer empresa trata. Sim. Então vamos lá, ninguém que é dono de uma empresa, uma farmácia, vai ficar cuidando de ICMS, de nota fiscal, de emissão de nota, de tal. Não, o cara tem um escritório para cuidar dessa gestão. Ele tem uma empresa que presta esse serviço para ele. Segundo, você quando você monta o supermercado, você não liga para uma empresa de gestão falando assim, meu caro, dá para você fazer para mim? Não dá para você fazer para mim. Você precisa remunerar esse profissional, porque senão ele não tem como existir. Né? Então, você precisa encontrar formas. Isso pode ser da forma cooperativada, como eu falei. Sim. Você pode buscar um investidor. Ou você pode procurar um investidor para a tua arte, que tem vários no mercado, tem gente por aí. Cuidado com os picaretas. Tem o que eu chamo de agiota musical, aquele que assina um contrato leonino com o artista, tira até as calças do artista. Ele até põe dinheiro, mas ele tira 10 vezes o dinheiro. Então precisa tomar cuidado. Para isso você também precisa de um outro profissional chamado advogado na hora de assinar um contrato, olhar direito. Então a gente precisa pensar cada carreira artística como montar uma loja. Um músico, às vezes, eu conheço um músico que montou uma loja de carro. Para a loja de carro, ele buscou investimento, contratou profissional de gestão, contratou o escritório de contabilidade e tal. Para a carreira dele, ele não faz. Aí eu pergunto, Jó, se você não está valorizando a tua carreira como um negócio, como é que você quer que alguém de fora vai investir? Isso é um problema muito sério que existe na arte em geral, né? O próprio artista, ele ainda olha para aquilo como se fosse um hobby, né? Isso. Ao invés de olhar para aquilo como realmente tem que ser olhado, que é algo profissional, gente. A gente vive disso. Eu vivo disso há mais de 30 anos, imagina. Não tem como olhar como hobby. E vamos para um rápido intervalo, não sai daí, porque a gente tem muito que aprender com esse grande empresário, gestor. Olha, Tony Prada, gente, aqui comigo. Até já.
Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí e ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo. Para de procurar e vem já pra cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Estamos de volta revisitando com essa pessoa maravilhosa que é o Tony Prada aqui. Tony, a gente falou pra caramba, assuntos burocráticos, né? Não tem como não adentrar, né? Falando de profissão, de gestão de carreira, de um monte de coisa. Não tem como não entrar nisso. E a música não é diferente, gente. Aliás, eu ia até brincar, você falou desse lance de que tem muita gente que faz tudo, mas é uma coisa cultural, né? A gente tem que tomar cuidado, porque vai para dentro de toda a sua profissão, você leva um pouco daquilo do seu dia a dia, de como você foi criado, né? Nas questões culturais que vem ali embutido em você. E o brasileiro tem muito essa coisa do faz tudo mesmo, tudo, né? Isso é tão perigoso, né? E na área da arte é pior. Por exemplo, eu estou dando uma mentoria financiado pela Funarte, do Ministério da Cultura, de gestão e administração para 10 artistas periféricos, artistas e tal. E depois de 6 meses dando mentoria, ontem, por exemplo, eu estava com alguns dos artistas montando planilha. Você imagina como é que botando planilha. Planilha é terrível. Aí tinha uma parte da planilha que as pessoas deixavam em branco. Eu falava assim, mas e isso aqui? Por quê? Não, isso aí eu mesmo faço, eu não vou pagar ninguém. Eu falei, querida, deixa eu perguntar uma coisa. O dono do supermercado decide assim, não, eu não vou pôr açougueiro porque eu mesmo faço. Eu mesmo corto a carne certinho. Então, assim, a gente tem que parar e focar. Primeiro decidir o seguinte, claro que você é bom, você ter conhecimento geral de gestão, porque eu sempre digo para qualquer artista, mesmo os que estão no meu escritório, o dono da firma é você. Sim. Porque no Brasil se confunde, tem gente que chama empresário, manager de patrão. O patrão é o artista. O gestor marca é ele, né? O gestor é um prestador de serviço. Ele vai fazer administração e gestão, ele é o CEO do seu projeto cultural. Então, a primeira coisa que você precisa entender você precisa ter foco, e o foco tem que estar na tua criação, e é óbvio que você tem que ter conhecimento de gestão para você poder escolher o melhor profissional, comandar esses profissionais e saber quando está dando errado.
né? Então, isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu vejo que a meninada, pelo pouco que eu vejo, tá, Tony? Você vai saber responder isso muito melhor e explicar isso muito melhor. Mas eu vejo que a nova geração de artistas, eles já têm isso um pouco mais resolvido neles. Né? É melhor do que o da minha geração. É muito melhor. Que a minha também. Grata surpresa, estou dando essa mentoria para 10. Desses 10 artistas, acho que 4 já tem pós-graduação em gestão cultural. Caramba! E são artistas excepcionais. Então, assim, e aí, o que para mim, um sinal disso para mim importante é que é o seguinte, ele acredita no que ele escolheu para fazer um trabalho. Por exemplo, assim, ele não falou assim, eu vou ser advogado, mas eu vou fazer curso de engenharia. Ele assim, ó, se eu sou um artista, eu vou investir em formação no meu trabalho, né? Sim. Eu vou investir ali. Então, essa é uma preocupação que eu considero importante dessa juventude que está chegando aí. Em especial, o pessoal mais ligado à música mais popular brasileira, música sofisticada e tal. Ainda tem muita dificuldade na música popular. Por exemplo, a garotada do funk. Altamente explorada. Sim. Alguns poucos têm, né? Alguns poucos têm uma visão. Os que têm visão se sobressaem. É verdade. Acabam se sobressaindo. Mas muita gente ainda não entendeu que aquilo que ele tem é uma lojinha que precisa ser muito bem cuidada e que a responsabilidade de cuidar é dele, não é de outro. Pois é. Não é de ninguém. Mas você acha que isso cabe na mesma coisa que a gente estava conversando, na questão cultural? Porque a gente vê isso geralmente... não é uma maneira aqui, óbvio que não é, de discriminação. Pelo contrário, é até mesmo uma maneira que dolorida de falar. Você vê em outros nichos musicais, em outros segmentos, onde não é de uma questão cultural tão dificultosa, digamos assim, onde os caras expandem mais, têm uma mentalidade mais aberta de business mesmo, de saber contratar, de saber valorizar o seu passe, aonde os outros parece que levam muito no oba-oba, tipo, consegui, tô com uma música no sucesso, e é isso, e vai indo assim. Aí o primeiro dinheiro ele compra um carrão. Pois é, entende? e não consegue manter o carrão, né? Porque a coisa não vai, sem gestão de carreira, ela não se mantém, né? Você acha que isso é uma questão... Acho que é uma questão de informação. Vamos lá, primeiro o seguinte... Algumas músicas têm profissionais, artistas e composição que vieram de outro lugar. Certo. De outra situação social no país. Sim. E, portanto, tem mais informação. Então, tem muito artista... Vou citar um exemplo. Tem muito artista sertanejo que é parente, é filho ou é adotado por gente acostumado a fazer gestão do agrobusiness. Sim, verdade. Total. E aí, gestão é gestão, cara. Gestão de produção de milho ou gestão de projetos de entretenimento obedece mais ou menos as mesmas regras. Demanda, valor de mercado, uma série de coisas. Então, esse público tem esse conhecimento. Os artistas, por exemplo, não tem lugar mais rico de produção cultural e de criação do que o gueto. Sim, sem dúvida. Do que a favela. Sem dúvida. De lá saiu o Chorinho, de lá saiu Cartola, de lá saiu o Netinho de Paula, de lá saiu os Meninos do Funk, de lá saiu o James Brown, lá de outro lugar, desse lugar sai um monte de lugar. Mas tem uma questão que é importante, a desigualdade não permitiu que esses meninos tivesse alguma formação de gestão financeira, alguma formação de gestão de como lidar. Por mais que, por exemplo, eu tenho um amigo de comunidade judaica, por exemplo, que fala assim, Tony, mas eu era pobre. Mas ele era pobre, mas o pai dele era dono de uma lojinha. Já não é um pobre. Já não é entendeu? O nosso povo, eu posso dizer isso, o nosso povo vem, muitas vezes não tem família. Não tem estrutura familiar. É verdade. Então, não tem essa qualidade, essa formação. Então, isso gera uma dificuldade. Por exemplo, eu conheço artistas que você conhece, não vou citar nomes aqui, que ganharam milhões e não tem sua casa. Sim. Eu conheço, tenho um amigo em comum, inclusive, que pagava 60 mil de aluguel numa casa
em São Paulo, gigantesca. E eu um dia no camarim falei, mas irmão, por que você não comprou um imóvel até agora? Então, assim, ele é inconcebível na cabeça dele. Ele não consegue, ele tem uma trava provocada por uma série de coisas, desigualdade, racismo, que ele acha que é impossível ele ter uma propriedade, é difícil. É muito louco, você quase vira o psicólogo, né? Sim. Na gestão, né? Quase vira, é. né? Porque tem muita coisa ainda ali para ser resolvida. Mas isso também eu acho que é uma questão de um país como, por exemplo, o nosso. O nosso, na verdade, ele veio caminhar razoavelmente da metade da década de 90 para cá, né? Que a gente sabe que antes foi muito complicado, a gente passou por diversos planos de cruzeiros Sim. novos, sei lá, das coisas que o país Agora sempre... a Tada nem sabe o que é isso, Agora né? não, não sabe. Mas olha pra Argentina, vocês vão entender. A gente andava igual, viu, gente? E graças a Deus a gente, com trocas de governos, curta quem curtir ou não curta quem não curtir, beleza, quem tá, quem não tá, não é essa a questão. A questão é que o país, ele se estruturou da metade da década de 90 para cá. Mas até ali, a gente não sabia o dia de amanhã. Sim. Eu acho que a faixa etária do que nós estamos falando aqui, que bate com as nossas aqui, as pessoas não tinham muita confiança e não tinham certeza de nada. E o pouco que conseguia, fazia imediato. Sim. Porque não tinha muito uma projeção para o futuro. Eu briguei né? com muito artista que não conseguia. E aí eu até entendo a dificuldade de compreender que antes dele comprar o carro, ele precisa reinvestir na carreira. Porque você fazer o primeiro sucesso não te garante fazer o segundo. Quantos artistas você conhece que é autor de um sucesso só? Meu Deus do céu. Ainda mais nesse período que nós estamos falando de década de 90... Vários. Se a gente começar a falar aqui, acabou. Da outro dia já estão falando aí. Você não vai fazer o segundo, terceiro, quarto sucesso se você não montar uma indústria, um formato industrial para aquilo. Sim. Deu certo uma vez por fenômeno, por ajuda de Deus, pelo fenômeno. Você estava falando a coisa certa na hora certa, naquele momento, mas se você não transformar aquilo num método científico, opa, eu consegui falar para milhões de pessoas falando disso. Como é que eu vou conseguir fazer o segundo, o terceiro? Justamente. Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou ter um time de profissionais em volta de mim? É impressionante. Você sabe que um amigo nosso em comum, um grande cantor e compositor aí, com quem eu trabalho já há muitos anos, um dia ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Jó, a gente, nós agora somos um grupo que nós somos já flashback. A gente já fez, tem mais de 30 anos de carreira, beleza, com grande sucesso, graças a Deus, mas agora a gente precisa aproveitar esse momento que muita gente regrava as nossas coisas e explodir como a gente explodiu não vai acontecer mais. Agora a gente tem que saber lidar com isso que temos e fazer disso o nosso melhor. Eu achei isso maravilhoso. Mostra a maturidade do cara. Peraí, aquilo eu não atinjo mais. Sim. Só que tudo bem, eu também estou bem, porque foi um cara que teve muita cabeça. Eu estou bem, vivendo daquilo. Sou um compositor, beleza. Sim. Eu vou administrar o que eu tenho agora. Administrar. Primeiro, assim, a gente precisa entender... Se você vai trabalhar na indústria, você precisa entender com a indústria. Você percebeu o seguinte, o que menos interessa para as chamadas majors, para você que é novinho, que não sabe o que é major. Major é as grandes gravadoras, a Sony, a Warner, a Universal, as que ainda existem, grandes. Elas hoje... elas têm pouco interesse em investimento em novos artistas. Por quê? Porque ela está administrando passivo. Todas elas têm milhões e milhões de músicas gravadas na década de 60, 70 e 80, que hoje está rendendo. Cada vez que você pega o teu streaming lá no churrasco e toca uma música da década de 70, da década de 80, mesmo. A gravadora está ganhando. Ela é dona do fonograma. Não só o artista está ganhando, como a gravadora principalmente está ganhando. Então, acho sábio que o artista preste atenção nisso e dizer o seguinte, peraí, eu tenho 100 sucessos, uns maiores e outros menores. É possível eu viver e gerir disso. Agora, tudo é possível. Eu, por exemplo, tenho um grupo que a gente admira muito, chamado Grupo Raça Negra, que conseguiu, além de manter tudo que tem, conseguiu ter uma explosão. Foi muito bem pensado. O Luiz é muito inteligente. Ele é muito inteligente, entendeu? E é muito obcecado. Ele é muito obcecado. Então ele conseguiu montar uma atividade com um grupo hoje, que é um grupo hoje muito bem remunerado, com uma agenda lotada,
Isso mesmo. Né? Muito bem remunerada, que além de administrar o que ele, da musicalidade que ele produziu e tal, ele consegue fazer shows hoje com valores dignos de sertanejo. Sim. E ele teve uma visão impressionante que pouquíssimos têm. O cara que percebe que a sua empresa não está rendendo em tal pedaço, em tal região, ele tira ela daqui e vai para o outro onde está rendendo, isso é um cara muito cabeça. É. E ele fez exatamente isso. Isso ele fez. E foi aonde ele conseguiu... Ele criou a base para... Porque eu também falo para meus artistas. Todo artista devia um dia jogar um jogo chamado War. Para jogar War, você precisa acumular pontos no território. Exatamente. Conquistar primeiro 1, 2, 3 territórios para depois você ir pro ataque. Tem artista... Eu tenho um mentorado que eu falo assim, cara, qual que é o teu nicho que você quer trabalhar? Ah, não, eu quero trabalhar com todos. Eu falei, mano, Não dá. Não tem como. Então, o Luiz Carlos, o Raça Negra, escolheu um território, escolheu o Nordeste, baseado em alguns números que ele devia ter. Claro, sem dúvida. Ele olhou os números e falou, peraí, aqui eu tenho uma galera e tal. E ele concentrou ali. Quando ele ficou muito forte ali, isso criou uma energia que acabou tomando conta do Brasil inteiro. Exatamente. Então, é muito inteligente. Muito inteligente. Isso daí é típico de quem mexe com gestão, né? Provavelmente teve alguém junto, não é um cara de querer fazer tudo sozinho, ele quer fazer tudo sozinho na parte que compete a ele, que é a parte musical. E tá tudo ok, tá tudo beleza. Também nunca foi um cara de querer arranjar. Ele tinha o Irupê para fazer isso lá com ele compunha, mostrava a ideia e era isso que funcionava. Então é muito importante a gente saber o nosso lugar em toda essa cadeia, digamos assim, de musical que rola. O empresário, o artista, compositor, empresário, músico, arranjador, produtor fonográfico, produtor musical, um monte de coisa. Gente, é muita coisa. Mas fica aqui com a gente que, próximo bloco a gente vai falar um pouco mais aqui com o Tony Prada e conhecer um pouco mais dos artistas que ele tem, que são muito top. Vamos falar mais e mais daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí, ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Mais de 3.000 ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Estamos de volta aqui com o Revisitando, com essa pessoa incrível ao meu lado que é o Tony Prada, gente. Caramba, que aula, hein? Que aula. A gente estava aqui batendo um papo na hora do intervalo com a equipe aqui. O pessoal falou, olha,
Se tiver uma vaga nesse curso aí, eu já quero me inscrever. E olha, você que está assistindo deveria fazer o mesmo, viu? Procurar o Tony Prada, que tá aí, todos os arrobas e tudo mais aí que a gente marca. Dê uma pesquisada nele e vá ter realmente um curso com ele, porque ele é muito, muito bom. Não é porque é meu amigo, não, é porque realmente é muito competente. Tony, a gente batendo um papo aqui é uma aula impressionante. Fico até aqui sem jeito de fazer perguntas bobas para você. Ah, imagina, você não faz perguntas bobas. Nunca. Porque é muito aprofundado. O homem fala bem demais e conhece demais. Tendo tudo isso, Tony, essa corrida, entendendo gestão de carreira, cultura, você teve um momento que esteve muito infiltrado na Secretaria de Cultura de São Paulo, né? Como foi essa experiência para você? Na verdade, eu comecei meu aprendizado e o meu trabalho na Secretaria Municipal de Cultura. Eu trabalhei 4 anos na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e de lá não parei por 30 anos, trabalhando com gestão pública. Então, passei pela Secretaria de Cultura, depois fui para o governo federal, fiquei 10 anos lá no governo federal. Meu Deus. No Ministério da Igualdade Racial. Depois voltei para São Paulo, aí me tornei secretário da Prefeitura de São Paulo, secretário de Igualdade Racial, 2 anos, depois fui diretor da São Paulo Turismo, do antigo AMB. Sim. E essa passagem de quase 30 anos em gestão pública foi que me deu a condição de saber lidar com a burocracia. Sem dúvida. Porque ali você não compra uma caneta sem fazer todo um processo burocrático. Então isso faz com que a gente perca o medo. Pare de se assustar. Então foi importante. Mas foi importante também para você abrir possibilidades. Foi na Secretaria Municipal de Cultura que lá em 1989 a gente questionava já os recursos para quem iria, né, abrindo possibilidade de discutir a presença da periferia, a presença dos artistas negros, a presença das artistas mulheres, e por todo lugar onde a gente passou, a gente buscou tratar dessa questão. No último ano, na última gestão, já na São Paulo Turismo, a gente começou a dialogar em São Paulo, tentando harmonizar a utilização do território público para o funk, que era um problema. Tinha a história do rolezinho, que virou um pânico, os pancadões, que virou um pânico na cidade. Aí eu me lembro que o prefeito me convidou para discutir no território, eu rodei a cidade inteira, tentando conciliar 2 direitos. Porque, por incrível que pareça, por mais que você não goste, é um direito do jovem exercer a cidadania, o seu entretenimento, o seu lazer e cultura. Teve até um jornalista famoso que, quando eu era secretário, ele escreveu um artigo descendo o cacete numa fala minha, porque ele disse assim: o secretário disse que funk é cultura. E eu tinha dito numa entrevista para a Globo que era uma manifestação cultural. Mas é mesmo, né? Óbvio. E aí eu respondi pro jornalista que, sim, qualquer manifestação, qualquer ato que mais de 6 milhões de pessoas... Olha, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Qualquer ato que tem 6 milhões de pessoas exercitando alguma ação, seja ela qual for, passa a ser um traço cultural. Claro que é. Independente se eu gosto ou não. Lógico que é. Eu não disse que eu gosto ou que eu não gosto. Eu disse que é uma manifestação cultural. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, dizer o seguinte, que tudo que a gente... Hoje, jazz é sofisticadíssimo, né? Mas não era isso, Mas não era isso no final do século XVIII ou no século XIX. Não era isso, não. Entendeu? As pessoas... Era música de preto, lá periférico, no gueto. lá no gueto. Exatamente. E houve uma transição quando pessoas não negras começaram a perceber a qualidade disso. Sim. E obviamente, esse gênero musical teve uma evolução. O funk é a única música eletrônica brasileira. Verdade. Fundamentalmente brasileira. Apesar do nome funk, que não tem nada a ver com o funk original, até tem na sua origem, mas hoje, melodicamente, é outra coisa. Ritmicamente é outra coisa. Mas, assim, é uma música eletrônica brasileira e que já está chamando a atenção de vários artistas internacionais
Sim, né? e já tem uns Pharrell bons anos, Williams, viu? algumas pessoas prestando atenção nessa capacidade que o moleque tem na periferia de São Paulo de produzir um ritmo, uma musicalidade diferenciada. Isso, a longo prazo, vai virar algo muito sofisticado. Sem dúvida, sem dúvida. Então, vamos tomar cuidado. Na né? verdade, a gente está presenciando o início de algo que será cada vez maior e que a gente está presenciando o início de qualquer coisa que é diferente, gente. A gente vai ter isso até no erudito. Deixa eu falar uma coisa. Chiquinha Gonzaga, a nossa Sim. maestrina das primeiras da música brasileira, foi criticada nos jornais. Vai fazer uma pesquisa, gente. Foi criticada porque o censo score do Brasil achava que as letras dela eram vulgares. Exatamente. Ela experimentava uma coisa chamada corta-jaca, né? que é uma das raízes da musicalidade brasileira. E ela era tida como vulgar. É muito complicado o início de qualquer coisa, a aceitação, ainda mais quando vem. Eu acho isso muito engraçado, até para ser bem franco. Vamos falar da música ocidental mesmo aqui. Qualquer música que você curtir, como até mesmo a disco americana que você adora, Earth and Fire, Michael Jackson, quem você quiser, não era aceito, tá, gente, lá. Isso foi um movimento muito forte dos negros para poder ser aceito. Foi mais exportação do que qualquer outra coisa, que aí fortificou automaticamente dentro do próprio país. Mas, como Chiquinha Gonzaga que ele está dizendo, e é verdade, porque isso eu estudei também, está dentro da minha área. Gente, qualquer coisa que é diferente, ela não cai de primeira no nosso Assusta. gosto. Assusta. Ainda mais quando é uma questão Eu até social, entendo que você né? esteja assustado. E ainda mais quando é uma questão social, que não é a que a gente vive. A cultura, eu não posso criticar a cultura do cara, porque é a verdade Eu dele. até concordo, Jó, que algumas letras assustam mesmo. Sim. Eu até concordo, entendeu? Mas eu acho que a gente precisa entender o seguinte: tem um ritmo que é muito rico e tem umas letras que muitas vezes nem são tão ricas, mas elas representam um pouco do que essa juventude nesse território está vivendo. Sim, justamente. Então, essas letras não estão saindo do nada, elas estão saindo daquilo que elas estão vivenciando. Talvez, se a gente apostar, eu me lembro os primeiros grupos de hip hop nos anos 80 tinham letras absolutamente pobres. Hoje você tem a possibilidade de ter o Mano Brown, o Emicida, de ter o Baco, Exu do Blues, o Djonga. Então, hoje você tem evolução de algo, né? as coisas estão crescendo. Então, eu quero acreditar que em algum momento o funk também vai ter esse crescimento e vai dar muito orgulho ainda para a música brasileira. Na verdade, já teve um bom crescimento e está tendo, né? A gente Sim. já viu como mudou, né? Sim. Do início da coisa. Tony, você é um cara extremamente versátil, um cara que entende do produto, né? Não olha aquilo como bom, ruim ou qualquer coisa. Não, é um produto bom, é um produto vendável, é um produto que dá para trabalhar. Isso é uma das características, né, que te fez ser empresário de grandes nomes, né? Grandes nomes que tem aqui: Ellen Oléria, Grupo DMN, Dom Paulinho Lima, Netinho de Paula, Grupo Sensação, Tula Melo, Isabel Filares. Aqui a gente vê uma variedade de coisas, estilos totalmente diferentes. Como que é ser o cara de tantos artistas diferentes? Nem é fácil, até porque os primeiros artistas sofreram mais, até porque eu conhecia menos e errei mais. Os últimos sofrem menos, entendeu? Então, assim, o fato de tem mais artistas que não tá aí e com alguns eu errei, é normal. Todo o processo de construção você vai cometer uma série de erros, coisas que vai aprender, vai errar menos e é normal. Agora só me dá orgulho. Sombrinha, eu já trabalhei com muita gente, alguns fazendo gestão, sendo menos de outros fazendo produção, outros fazendo só vendas, mas fiz muita coisa, Doce Encontro, um monte de gente. Agora, aprendi um pouquinho com cada um deles. Teve um momento que eu desisti. É mesmo? Tem um momento que eu me achei incompetente para lidar com artista, porque artista é difícil, você é você sabe.
Meu Deus do céu. Né? E Não me coloca nessa saia justa. e muitas vezes também eu fui competente também para lidar com algumas questões. Então não é uma questão fácil, porque quando você lida com a fabricação de teclado, você só lida com commodity, plástico, produto eletrônico. Quando você lida com artista, você lida com emoção, com gente, e aí aquilo que você falou em um dado momento, você precisa até ser psicólogo de você mesmo e psicólogo com quem você está lidando para poder ter sucesso. Hoje eu estou muito feliz. Hoje eu tenho alguns artistas que a Isabel é uma pessoa sensacional. Eu agradeço a Deus, é um privilégio estar trabalhando com ela, que passou por momentos muito difíceis na vida. Para que você que é mais novo, a Isabel surgiu na televisão como um furor. Uma atriz negra da nova geração, que fez em Pantanal não, em Renascer, novela Renascer, ela fez muito sucesso com o papel de Ritinha, com o Tony Fagundes, né? E virou um sex symbol da época, fortíssimo. Depois ela passou por problemas de saúde bastante graves, que a tiraram um pouco de cena, e eu tive o prazer de trabalhar com ela no momento em que ela estava trabalhando a volta dela para a música e também desenhando a estratégia dela. Não era a minha tarefa, mas também como atriz. E hoje ela está de volta, né? Acabou de terminar uma novela na Globo, acabamos de fazer um show no Teatro do SESI com lotação, esgotou o ingresso. Legal. Foi uma coisa, a gente chorou, todo mundo chorou, foi um negócio emocionante. Então eu tenho um prazer de trabalhar muito. Estamos fazendo Tula, a gente quer 2024... a Tula tem 30 anos de carreira e está na hora dela ter um disco autoral. Muito importante isso. Importante, bem feito e tal, então estamos trabalhando nisso. Está chegando também no escritório Gabriel Moura, que é um artista maravilhoso. Muito bom. Para quem você não conhece, mas se você conhece Burguesinha do Seu Jorge, se você conhece Felicidade do Seu Jorge, se você conhece todas essas composições, são todas autoria do Gabriel Moura e do Seu Jorge. É muito competente e precisa ser mais conhecido. Então, o nosso trabalho é tentar fazer ações para que ele esteja mais visível para a maioria da sociedade brasileira. Então, é um prazer sempre trabalhar com esses artistas. E sempre valorosos. Tem algumas coisas, né, Tony? A gente fala desse lado, assim, o cara como um empresário de nome, que é o Tony, um grande gestor, passou por poucas e boas já, né, na estrada, não, Tony? Muitas. Algum bastidor engraçado, alguma coisa que você lembra assim? Se eu contar, eu posso contar uma sua, se você quiser. Eu até permito, não tem problema, porque ele já passou uns bocados comigo também na estrada. Você sabe que eu conheci o maestro, que depois a gente trabalhou muito junto. A gente foi fazer um show em Bragança Paulista, não foi isso? Do Dom Paulinho. Dom Paulinho Lima. E o maestro, o músico e tal, era o Jó. Foi o dia que eu encontrei o Jó. Na verdade, mentira. Eu já conheci o Jó de distância do trabalho do Arte Popular que ele fazia. Mas foi o primeiro momento que nós trabalhamos juntos, eu acho. Que desprazer para você naquele dia, então. E a gente foi fazer o show numa indústria de cachaça. Era um show que era dentro da indústria de cachaça. Vocês não têm ideia de como é que o Jó voltou. Todo mundo dormindo na van e ele... Gente, tem que ter um momento da gente poder, né? Já fizemos um show, foi bacana, foi maravilhoso, muito bom. Foi maravilhoso. Tem que descontrair. Mas já que você queria que eu contasse o bastidor... Aí, ó, logo do apresentador, gente. Mas isso é passado. Mas tem outros momentos maravilhosos, por exemplo, como gestão de produção, tem coisas que eu tenho uma alegria, por exemplo... eu me lembro que teve um ano que eu fiz a gestão de um palco da Virada Cultural e o querido Zé Mauro, que era gestor da Virada Cultural, me falou, me produz um palco, vamos fazer alguma coisa. Eu já fiz palco na virada de soul, já reuni banda Black Hill, gente, como é que eu... Bom, deu um branco agora, mas vários dos artistas da história do Soul Hildon, um monte de gente. Carlos da Fé, Lady Zu, estava tentando lembrar da Lady Zu. A gente reuniu um monte de gente. E teve um ano que eu resolvi trabalhar com samba. Que legal. E eu resolvi fazer um palco que reunia quase todo mundo, que foi do fundo de quintal.
Nossa! Então foi um palco, 24 horas a gente botou Jorge Aragão, a gente colocou Sombrinha, a gente colocou o fundo de quintal, a gente colocou... Chamou todo, na época, só a Lindo Cruz não poderia, naquele momento, que ele tinha uma outra atividade. Mas tava todo mundo. E eu me lembro que um dos shows foi do Mário Sérgio. Mário Sérgio, poxa. Que tinha saído do fundo de quintal, estava com carreira solo. E foi naquele momento que eles se reencontraram, porque eles se encontraram ali no backstage, no camarim. Caramba! E eu olhei assim e tal, eles conversando e tal. Passou uma semana, no Altas Horas, o Serginho Grossman estava no fundo de quintal com o Mário Sérgio anunciando a volta. Então eu me sinto padrinho desse momento histórico, sem dúvida. De volta do... Que por exemplo, coisa. tem coisas assim, essas alegrias Coisa que são muito, muito interessantes e que faz a gente ter orgulho. Né? Às vezes a gente nem sabe que a gente está sendo ali, né? Abrindo caminhos, né? Criando possibilidades. Poxa, que coisa bacana, impressionante. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu estive aqui com Tony Prada, esse grande amigo e grande empresário, gestor. Olha, muita aula aqui. Tony, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite. Eu sei que a sua agenda é corrida, não é fácil tirar esse homem de casa. Eu consegui, ganhei o ano. Gente, muito obrigado e até o próximo Revisitando.